Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Santa Contingência, seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Meu nome é Milena, sou analista do comportamento, acompanhante terapêutica, consultora organizacional, além de criadora do GEAC-PP. Antes da gente iniciar o episódio e todo mundo se apresentar, gostaríamos de dar alguns recadinhos. Temos 2 grandes recados que a gente já vem dando há um tempo, mas que é sempre bom a gente relembrar. Nós, juntos com a C Acadêmica de Londrina, traremos para Prudente, no dia 11 de abril, o curso de Gestão de Carreiras para Psicólogos. Você que é interessado em network, finança, marca pessoal, esse curso é exatamente para você. Entre no nosso Instagram, vai estar na bio o formulário para inscrição. Outro recado muito importante é que finalmente abrimos o formulário para o GEAC online. Você que tanto nos pediu para que a gente adentrasse a plataforma online, a gente está agora com o nosso GEAC online, que também se encontra o formulário na bio. Como vocês devem ter percebido pelo título, hoje falaremos de feminismo na ótica da análise do comportamento. E por que falar disso agora, nessa data? A gente está se reunindo antes da data, mas estamos adentrando o mês de março. O podcast sai no dia 4 de março e no dia 8 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, por que é tão importante falar do papel da mulher nesse cenário da análise do comportamento? A gente já se sente inquietante ou se sente um pouco incomodada nas diversas esferas da sociedade. E na análise isso não muda muito. Na análise do comportamento também as mulheres às vezes estão um pouquinho ofuscadas pelo patriarcado ou pelos valores sociais incutidos na sociedade que também propagam para as outras áreas. E nesse episódio a gente veio justamente falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu convidei as meninas do GEAC-PP, do grupo inicial, nosso primeiro grupo de análise do comportamento. Então, eu vou pedir que elas se apresentem para que vocês possam conhecer todo mundo. Olá, meu nome é Isabela, eu sou psicóloga, sou especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo e deficiências intelectuais e atualmente eu trabalho aqui em Presidente Prudente com intervenção ABA aplicada ao transtorno do espectro autista. Oi pessoal, meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga clínica infantil, também sou pós-graduanda do curso de ABA, voltado para o autismo, e atuo, por enquanto, aqui em Prudente, e estou com o pessoal do GEAC. Oi, meu nome é Raquel, sou psicóloga, analista do comportamento e atuo como psicoterapeuta. Agora que todas já se apresentaram, vamos iniciar o nosso episódio. Então, a gente vem um pouquinho falar sobre os aspectos, as percepções do feminismo, principalmente no protagonismo das mulheres na análise do comportamento. E quando a gente fala sobre isso, a Carolina Laurenti, ela é bem enfática em dizer sobre isso. Ela tem um artigo sobre a participação das mulheres em atividades acadêmicas científicas de análise do comportamento no Brasil. E lá é bem enfatizado o quanto as mulheres são aquém em alguns cenários científicos acadêmicos. Isso se vê de diversos fatores, principalmente por fatores sociais que estão interligados a isso. Quando a gente pensa em gênero, isso está empregado para destacar diferenças socialmente construídas sobre o sexo masculino e feminino, onde a feminilidade é tida como passiva, submissa, sensível, emotiva, ou dita como abnegação, enquanto a masculinidade é viril, racional, assertivo, competitivo, e isso muitas vezes propaga pelos nossos meios acadêmicos. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente tenta um pouco transpor para nossas experiências pessoais. Por exemplo, enquanto analista do comportamento, muitas vezes a gente talvez não se pergunte sobre o nosso papel, sobre o nosso protagonismo, sobre as esferas que estamos alcançando, sobre aquilo que estamos produzindo. A gente simplesmente vai produzindo numa cadeia infinita e não fica se questionando sobre isso. E uma coisa muito legal que esse artigo da Carolina traz é que ele vai fazendo esses contrapontos e, ao mesmo tempo, ele vai mostrando o quanto a análise do comportamento já se pergunta sobre isso. Existem diversos textos, diversos artigos, diversas produções a respeito disso, do papel da mulher, não só no Brasil, mas como lá fora também. Nos Estados Unidos isso
é fatídico. Eles pesquisam para saber qual é o papel da mulher na análise do comportamento. O porquê elas não estão se destacando em certos pontos, o porquê elas não estão alcançando algumas esferas, e já se faz muitas produções acerca disso. E talvez aqui no Brasil a gente ainda está caminhando, a gente tem algumas produções, mas estamos caminhando rumo a isso. E uma coisa que me deu esse estalo a respeito do feminismo e do papel da análise do comportamento nesse aspecto foi quando, no ano retrasado, eu e o Guilherme fomos para a Jaque do Paradigma. E lá a gente teve uma apresentação exatamente sobre isso, sobre o papel do feminismo, sobre a terapia feminista e análise do comportamento. E ali eu me senti totalmente encantada acerca das produções que já estavam sendo feitas sobre isso. A terapeuta que ali estava, ela estava falando sobre alguns aspectos que ela se sentia incomodada nesse cenário. Ela falou que ela estava cercada de diversos teóricos. Quando a gente vai voltar, vai retroceder um pouquinho, a gente olha e vê Carolina Bore, Maria Amélia Matos, tantos nomes femininos na análise do comportamento, mas o porquê ainda a gente não se faz tão destacada em alguns aspectos do meio acadêmico. E eu queria jogar isso um pouquinho para as minhas amigas, para que elas também pudessem falar um pouquinho sobre como elas se sentem nesse meio acadêmico, nesse meio da análise do comportamento, não só na produção científica, mas como no trabalho do dia a dia mesmo. Como que a gente pode se sentir, ou como a gente se sente, o que a gente percebe a respeito disso. Bom, eu comecei a estudar análise do comportamento em 2012 na faculdade, e aí eu só fui ter contato com análise do comportamento e feminismo em 2016, numa BPMC que foi em Foz do Iguaçu. E aí, uma reflexão que eu tive a partir do que a Milena estava falando é que eu fiquei 5 anos estudando análise do comportamento e não fazia a menor ideia que existiam mulheres na abordagem que falavam sobre a temática e nem o quanto a temática era um assunto importante de ser estudado. E aí, pensando nessa dificuldade das mulheres de se posicionarem no meio científico ou mesmo em posições sociais protagonistas na área da psicologia e na área da análise do comportamento, a gente vê a necessidade maior ainda de um estudo nessa área. E, de fato, essa ausência de mulheres é algo que choca muito quando a gente vai pensar, porque os livros de análise do comportamento são organizados por homens, os representantes de associações normalmente são homens, e até os sujeitos experimentais são homens. Exatamente. E os ratinhos. Então, quando eu estou no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu me sinto representada por a gente estar numa profissão que a maioria é mulheres, mas quando eu vou para um nível maior, ou quando eu vou para a representatividade da análise do comportamento e da psicologia no geral, eu me sinto pouquíssimo representada por mulheres, pela quantidade de mulheres. Claro que eu me sinto bem representada pelas que tem, mas pouco representada pela quantidade. Eu acho muito legal o que a Isabela estava falando e ela estava pontuando aqui, porque é exatamente isso. Quando a gente vai pensar no feminismo, talvez a gente não se pergunte muito acerca do que já vem sendo produzido, das coisas que já estão sendo produzidas, da luta que o movimento já tem. E isso, para mim, era assim, esquecido, ou nunca foi fomentado. Na faculdade, a gente não ouve, na graduação, de maneira alguma, falar sobre feminismo, muito menos na análise do comportamento. Isso já retrocedendo alguns episódios anteriores, a gente já falou o quanto é escasso a análise do comportamento, pelo menos na nossa graduação aqui em Presidente Prudente, mas a gente percebe também, conversando com vocês, o quanto isso também é escasso nas demais graduações em psicologia. Quem dirá o assunto do feminismo, onde a gente percebe, agora eu vou transpor por uma situação micro, mais próxima da minha realidade, eu pouco me senti representada no assunto feminismo na minha graduação. As minhas professoras não fomentavam isso, não discutiam acerca disso, e toda vez que a gente adentrava
a assuntos pautados dentro do patriarcado, do machismo ou algo desse tipo, elas às vezes fomentavam um pouco disso. Eu me sentia às vezes até um pouco incomodada com a maneira que isso era dito. Talvez não naquele discurso azul e rosa, porque isso é claramente... elas claramente se opunham a isso, mas em alguns outros discursos menores, dava para perceber que ainda tinha um pouco do resquício do patriarcado. Não que a gente também esteja livre disso. Eu me vejo em diversos momentos propagando coisas da cultura, da sociedade que foi incutida a mim e que eu vou propagando e vou fazendo, talvez com uma autorregra ou algo desse tipo, mas sempre tem alguma coisa que a gente propaga. Mas eu via muito isso. Talvez até por achar que elas não procurassem ou não se interessassem, ou talvez não fossem também fomentadas anteriormente nas suas graduações, mestrados e afins. Então, eu me via pouco representada nelas, não só no meio acadêmico maior, quando a gente fala de congressos, de representação em livros, em artigos, não, talvez isso transpondo um pouquinho num aspecto menor, também não via me representada das minhas professoras, por exemplo. Por mais que tenham tido tantas, assim, conquistas, né? Desde então, com a questão, vamos já lá desde o primeiro, em questão de votos e tudo mais, a gente ainda não conseguiu esse pé de igualdade, né? Espero que futuramente, que não esteja tão longe, a gente consiga isso, porque a gente vê muito, tanto quanto a Milena falou na graduação mesmo, eu posso afirmar com certeza que eu acho que a gente nunca leu um texto realmente voltado para o feminismo. Eu lembro da gente ter essa discussão já no GEAC. A gente fez também um tema no primeiro ano voltado ao feminismo. Eu nunca tinha tido tanto contato com os textos assim de feminismo para você poder realmente ler, se integrar melhor, mas é uma questão que você consegue ver realmente no cotidiano. E quando a gente fala sobre a luta do feminismo, a gente não fala só daquelas mulheres que vão pra rua e tiram o sutiã, ou aquelas que se recusam a tirar os pelos, ou algo desse tipo. Não, é muito além disso. Eu admiro a luta dessas que foram pra rua, que deram a cara a tapa. Eu acho que a gente discute muita coisa hoje em dia, e a gente tem muita voz em diversas esferas, devido a isso, devido ao fato delas terem ido para a rua, elas terem se colocado. Eu não me vejo nessa posição. Para mim, meu repertório talvez seja muito restrito nesse aspecto, mas eu me vejo muito, muito representada. E eu adoro quando a gente pode discutir sobre isso. Não só quando a gente pode, eu adoro falar sobre isso e enaltecer essas mulheres que foram e deram a cara a tapa e que fizeram alguma coisa. E também quando a gente transpõe isso para o meio científico, para análise do comportamento, eu fico muito orgulhosa quando a gente pode voltar lá atrás. A gente está lembrando do nosso primeiro episódio, quando a gente pôde enaltecer a Carolina Boria, Maria Amélia Matos, mulheres como essas que construíram a nossa ciência, ou que trouxeram a nossa ciência aqui para o Brasil e construíram, e ajudaram, e galgaram os espaços, e também deram campo para que as outras mulheres também pudessem alcançar alguma coisa nisso tudo. Ainda é muito distante, muito discrepante a relação homens e mulheres, até no nosso meio. A Isabela falou muito bem, a gente está numa profissão onde majoritariamente são mulheres, e isso também é enfatizado nos artigos acerca da participação das mulheres no meio acadêmico. Tipo, eles apontam que 70% das mulheres estão já incorporadas no meio científico. Mas quando isso vai subindo o nível, quando as pessoas vão chegando a organizar livros, a terem bolsas de estudo, isso vai decaindo muito, muito, muito. E talvez a gente fique se perguntando por quê, quais foram os aspectos, as variáveis que levaram a isso, quais são as contingências que levam a tudo isso. E eu não deixo de pensar que isso vem um pouquinho sobre o contexto social ao qual a gente está incutido. A gente, desde pequeno, estamos imersos em regras acerca do que é ser feminino, masculino, do que pode e o que não pode.
E até comportamentos supersticiosos acerca da feminilidade ou da masculinidade. E sempre a gente fica nesse meio termo. O que é permitido, o que não é permitido. E eu penso que muitas vezes essas mulheres se sentiram barradas até por questões como essa. Elas foram tão reforçadas em outros aspectos e tão pouco nos aspectos científicos, até nos discursos. A gente pode não pensar isso dentro da nossa categoria. Talvez a gente pense assim, na psicologia isso é absurdo, que a gente não possa ressaltar o papel da mulher, que a gente não possa ressaltar o meio científico, ou a mulher incutida no meio científico. Mas quando a gente pensa no meio científico, a gente tem que transpor isso por uma esfera maior. Então, a gente sim sofre diversas coisas, diversas falas, diversos atitudes externas, não só no nosso meio acadêmico, mas externas também, do nosso presidente. Eu não vou deixar de falar sobre isso. Eu me sinto muitas vezes não representada por ele, muitas vezes não, me sinto todo momento não representada por ele. Quando a gente transpõe para os nossos líderes, para as figuras de poder, a gente também vê isso. Isso aqui em São Paulo, isso no Brasil, isso nos Estados Unidos, porque querendo ou não, a gente parece que bebe muito dessa fonte, no mundo. Então a gente vê muitas vezes o quanto a gente é rechaçada. Quando a gente vê um político agredir verbalmente uma profissional do jornalismo e ele não ser teoricamente punido por isso, pelo papel político a qual ele exerce, eu acho isso ridículo, porque isso também se transpõe para as outras esferas. Retomando um pouquinho a questão da construção social de homem e mulher, eu acho que uma coisa muito legal que a análise do comportamento e o feminismo elas se encontram em deixar de olhar para o social e para o ser humano com uma visão essencialista, mas sim que essa cultura que a gente vive, ela foi construída por meio das contingências e nós estamos com essa representação social de mulher e homem pela construção cultural que a gente teve até hoje. E eu acho que são aproximações que me deixam felizes de ser analista do comportamento, quando eu penso na visão da mulher pela ótica analista do comportamento. Eu acho que a gente está num papel de privilégio para fazer a convergência entre a análise do comportamento e o feminismo, justamente pelo que a Isa falou, pela visão da multideterminação do comportamento e do contextualismo. Porque a gente pode ver essas diferenças no papel de gênero como algo inato, né, da natureza feminina e da natureza masculina, enquanto não tem nada a ver, isso é uma construção social, isso é aprendido. E dá para voltar um pouco mais para falar do patriarcado, porque a grande luta do feminismo é contra a agência controladora do patriarcado, que é essa organização social no qual os homens são detentores de todo o poder. Eles têm acesso a todos os reforçadores e eles distribuem também todos os reforçadores para as mulheres. Exatamente, Raquel. E aí, quando a gente está falando de homem e mulher, a gente pode pensar em discriminação de estímulos condicional, né? Porque o mesmo estímulo para uma mulher, ela não obtém reforçador ou obtém uma consequência muito diferente do que quando a gente está falando de um homem com a mesma resposta e o mesmo estímulo. Essa questão assim, do empoderamento da mulher, a base total foi no contra-controle, né? O Skinner também já falava isso em alguns textos dele, de 1974, por aí, que era mais em resposta dos organismos do controle poderoso patriarcal, né? Que sofria. Então, eu acho que isso sempre foi, assim, o empoderamento foi aquela questão de não aceitar que aquilo, de fato, deveria ser daquele jeito. Não querendo desviar das discussões científicas, da análise do comportamento, mas também trazendo um pouquinho da nossa ontogênese nisso tudo, eu tenho um exemplo de vivência, algo que eu vivenciei durante a graduação. Na verdade, no meu último ano de graduação, quando eu estava em estágio supervisionado obrigatório, no contexto clínico, que era incutido na análise do comportamento. Eu tinha uma cliente adolescente e na nossa primeira sessão, era uma sessão de contrato,
eu necessitava da presença dos pais, para ela ser menor, para que eles pudessem assinar, e até pela questão de estar numa clínica escola, eles tinham que ter um consentimento a respeito da minha prática ali. E nesse dia estavam presentes a minha cliente, o pai, a mãe, e a mãe estava com o bebê de colo. Devia ter ali uns 6, 7 meses. Assim que eles adentraram a sala, normalmente a gente pede que um dos responsáveis acompanhe o cliente, quando ele é menor. Mas nesse caso, como estavam os dois, para mim foi maravilhoso. Poderia conversar, ter questões contratuais e até coletar alguns dados acerca da cliente com os dois. Então, em primeiro momento, eu conversei com a cliente, falei um pouquinho sobre o contrato dela, de faltas, tudo, e chamei os pais para que eles também pudessem entrar e participar desse contrato, na parte de consentimento. A sala, ela estava se organizada da maneira assim, tinha uma mesa, eu estava com a minha cadeira atrás da mesa, e à frente da mesa, sabendo que tinha os dois pais ali, eu havia colocado 3 cadeiras para que sentassem o pai, a mãe e a cliente. E ao fundo tinha uma poltrona. Assim que eles adentraram a sala, o pai pediu para que a mãe fosse se sentar ao fundo na poltrona, e ele se sentou na cadeira à minha frente e pediu que a filha ocupasse o canto mais próximo da parede, mais distante do meu campo de visão. Então, ele ficou bem em frente ao meu campo de visão. E eu me apresentei, disse que eu estava iniciando, tinha acabado de receber o caso, que eu estava já conversando com a minha supervisora, que ela estava pontuando algumas coisas, que eu já tinha um pouquinho de ciência acerca do que já vinha sendo construído com ela, com o terapeuta anterior, que por sinal era homem. E a primeira questão que o pai me questionou em relação a tudo que eu falei, e olha que eu falei de diversas coisas, eu falei sobre pontualidade, sobre meu compromisso, sobre uma série de coisas, era o fato de eu ser nova, ok? E o fato de ter mudado da perspectiva de homem para mulher. Porque a minha supervisora havia designado para aquele caso uma terapeuta mulher, sendo que a filha dele estava tendo um acompanhamento muito legal com um homem, que ele achava que estava tendo que ele tinha algum pulso firme em relação à condução da terapia. E, ao mesmo tempo, eu talvez dei uma fuga esquiva disso tudo, não quis falar, passei e fui fazer a leitura do contrato. Durante a leitura do contrato, havia ali espaços para preencher os documentos e a assinatura da mãe e um espaço para preencher os documentos e a assinatura do pai. Ele leu, eu tentei voltar a minha leitura também para a mãe, para a cliente, mas a única coisa que ele me perguntou ao final disso tudo, de novo, talvez fosse uma frase machista, era se ele poderia assinar e preencher pela esposa. E em nenhum momento, toda vez que eu devolvia uma pergunta para ela, ele cortava a pergunta e devolvia a resposta para mim direta, naquilo que ele achava que cabível ou não, e a mãe nunca me respondia. Então, eu só fui ter acesso a essa mãe em outros momentos da terapia e não naquele momento. E sempre, quando eu tinha acesso a ela, eu não poderia ligar para o pai, eu não poderia anunciar isso pelo pai. Eu tinha que ter um acesso direto a ela, porque se isso passasse pelo pai, ele aparecia lá e a mãe não vinha para a sessão. E isso tinha diversos aspectos no decorrer da terapia da minha cliente. Ela trazia esse papel desse pai machista, desse pai punitivo. Acho que aí, além do machismo, tinha um valor também incutido cultural. Então, eu tive diversos momentos que eu sofri com o papel desse pai na condução dessa terapia. E agora, voltando à pergunta para as minhas amigas, vocês já se sentiram em algum momento no ambiente profissional rebaixadas ou, sei lá, assediadas, qualquer um, intimadas por um homem ou em alguma esfera machista, algo desse tipo? Eu acho que todas essas opressões elas vão ser reproduzidas no contexto clínico. Como eu trabalho com a psicoterapia analítico-funcional, eu me sinto muito à vontade para discutir essas coisas que acontecem, até para falar dos meus incômodos e tudo mais. Na minha prática profissional, tem várias questões que
eu vejo que está relacionado ao machismo, à estrutura da nossa sociedade, e tento, como analista do comportamento, mudar, mas é muito difícil. Então, o que acontece? Eu trabalho majoritariamente com crianças. Então, quando eu vou passar orientação para os pais, quando eu recebo feedback dos pais, sempre é da mãe. Sempre é a mãe que busca e leva a criança da terapia. Sempre é a mãe que é responsável pelas orientações em casa. Sempre é a mãe que vai para a orientação. Sempre, ou seja, a mãe é sempre responsável por qualquer função que envolva os filhos. E aí, no meu caso especificamente, que são filhos no espectro, a gente vê que precisa de um cuidado maior, e sempre são as mães que abdicam dos seus trabalhos, que elas deixam de trabalhar para cuidar das crianças. E aí o que acontece? No meio da sociedade, no meio desses reforçamentos todos, sempre é mais cômodo para mim, como terapeuta, chamar a mãe para discutir coisas, chamar a mãe quando eu preciso fazer uma orientação, chamar a mãe quando tem alguma coisa acontecendo. Por quê? Porque eu sou reforçada assim, porque quem vem sempre é a mãe. Mas eu sempre me pego aí errando nesse sentido e me policiando para que toda vez que eu vá fazer algo que tenha a ver com o filho daquele casal, eu chame ambos, porque ambos são responsáveis e ambos têm que seguir as minhas orientações. Isso é até bom fazer esse treino ou trabalho no dia a dia, porque você vai reforçando que a educação da criança não é só da mãe. É outra coisa que também já vem de anteriormente, que é aquela questão assim, o homem sai para trabalhar, a mãe é a dona de casa, cuida da criação dos filhos e por aí vai. E não, né? Tem tantas mulheres que, assim como os pais trabalham, então já dificulta nessa questão da educação, porque tá na escola e depois tá com babá, e aí chega em casa, os dois a mulher sempre tem uma jornada tripla, na verdade, né, quádrupla às vezes, né, porque chega em casa, trabalhou o dia inteiro, aí tem criança para fazer tarefa, tem não sei o quê, então o homem não participa tanto dessa questão, e é uma coisa assim que, se a gente pensar que dividir essa responsabilidade da educação das crianças seria também seria também melhor para a relação até de ambos, né, da relação pai e filho, não só aquela coisa mais simbiótica com a mãe, né? Então, seguindo a discussão, eu acho que uma coisa muito importante da gente deixar aqui nesse episódio, eu acho que é sempre válido quando a gente faz alguma discussão, alguma revisão, alguma análise a respeito de algum contexto ou de partes do nosso contexto, principalmente aqui, a gente está no mês de março, estamos discutindo sobre o papel, o empoderamento, o feminismo. E uma coisa muito importante da gente deixar de legado, e que eu acho que a análise do comportamento já vem caminhando em relação a isso, é possíveis soluções para isso tudo. Ou melhor, maneiras de agir nesse contexto. Uma coisa que eu acho muito interessante, que já vem sendo feito, é questionar isso. A gente já tem artigos, já tem pessoas que estão produzindo algo questionando por que as mulheres não estão presentes no meio acadêmico, por que as mulheres não estão presentes em grandes esferas do meio acadêmico, por que as mulheres agem de tal e tal forma. Tem muitas coisas sendo produzidas na área. Então, eu acho que se a gente já pergunta, de alguma forma isso já está sendo fomentado. Eu fico pensando em ações mais práticas do dia a dia, ou talvez não ações, né, mas recomendações para que as pessoas possam analisar no seu dia a dia. Uma coisa que tanto eu quanto o Guilherme já viemos construindo acerca dos nossos episódios do podcast, e já pensando por que ele não está presente aqui, ele cedeu esse lugar de fala, até porque o podcast é dividido, eu e ele, e nesse momento a gente achou que era muito mais produtivo a construção de mulheres aqui discutindo acerca disso do que trazer uma discussão minha e dele de coisas que a gente já faz no dia a dia. A gente já tem esse tipo de discussão, já temos alguns aspectos que a gente enaltece
Tanto eu na prática dele frente às questões feministas, quanto ele em relação à minha. E, já voltando ao que eu estava falando em relação à construção do podcast, uma coisa que a gente deixa sempre como legado é que psicólogos, e aqui falando também de analistas do comportamento, têm que rever, têm que questionar as suas práticas, o diálogo e tudo o que ele incute, não só na clínica, quanto nos outros contextos. Então, a gente tem que pensar muitas vezes naquilo que a gente está propagando, naquilo que a gente está fornecendo aos nossos clientes. Porque pode ser que muitas vezes a gente esteja reproduzindo o contexto social ao qual a gente está incutido. Claro que isso é como a Isabela falou, a gente vem de reforçadores. Eu sou muito mais reforçada em alguns momentos quando eu dou luz a algum contexto machista, patriarcal, do que quando eu trago discursos ou apontamentos, críticas acerca da minha posição feminista. Então, é muito importante, e aqui o legado é esse, muito importante que a gente se faça crítico nas nossas práticas diárias. E a gente está falando aqui no contexto da análise, mas isso vale para qualquer contexto. Lógico que quando a gente pensa em feminismo, a gente pensa numa mudança de práticas culturais, mas puxando um pouco a sardinha para o meu lado da psicoterapia, eu acho que tem muita coisa legal sendo feita nesse âmbito, nessa convergência de teorias e terapias feministas e a análise do comportamento. E uma das coisas principais é dar nome aos bois mesmo, é falar que está falando de feminismo, é falar que está falando de opressão, é falar que está falando de violência. E, aos poucos, fazer com que essas coisas vão se propagando para fora do ambiente clínico. Como analistas do comportamento, a gente sempre tem que estar com a nossa visão apurada nas situações que estamos vivendo, para perceber que aquilo que está acontecendo é em decorrência de uma sociedade machista. E aí a gente precisa sim, já que a gente entende que é só com as consequências que isso vai mudar, a gente precisa modificar as consequências de todas as situações machistas que a gente encontrar pela frente. E ainda como analista do comportamento, antes do podcast eu estava dando uma olhada nas questões e eu vi que tem alguns estudos que tentam operacionalizar o termo do empoderamento. Eu acho que a gente tem aí um discurso muito bonito de empoderamento das mulheres, mas não se sabe, na prática, o que a gente tem que fazer para empoderar alguém. Então, eu acho que a gente sempre discutir o que é empoderar alguém e quais são as formas de empoderar uma mulher na prática faz parte do nosso papel como psicóloga, como analista do comportamento e como mulher. Até como forma de discriminativo, né? Tipo assim, o que é possível de reforço ou não. Exatamente. Então, por exemplo, pensando aí em equidade, talvez a gente precise dar um reforço de uma magnitude infinitas vezes maior para uma mulher que está saindo do padrão social, que está fazendo coisas diferentes, do que um reforço que a gente daria arbitrário ou algo desse tipo. Exatamente, do que um reforço natural que está aí incutido no meio dela. Então, apoiar talvez aí mulheres que saem muito do padrão, que saem da curva e que a gente se assusta um pouco, mas a gente tem que apoiar, porque é só com esse reforço, essa magnitude que a sociedade vai entendendo aos poucos o papel da mulher e que a mulher tá aí para ser o que ela quiser. Isso é bem isso mesmo que a Isabela acabou de apontar, criar as condições para que sejam dado voz, né, essas pessoas, para que elas consigam também ter uma visão e analisar para se libertar, né, desse contexto opressor que muitas vezes várias mulheres vivem, não só no contexto doméstico, às vezes até profissional mesmo, que a gente vê ocorrer muito. Então, tem sempre que ficar atento, alerta, né, com essa questão e a gente sempre promover essas condições para que elas possam se empoderar e ganhar o mundo, é isso aí. A nossa luta é em prol da igualdade de acesso a reforçadores importantes a todos e a todas. E é isso. Eu acho que não tinha melhor forma de fechar esse episódio a não ser falando sobre isso, em dar luz
as mulheres que já vêm realizando tudo isso e também deixar aqui que a gente apoia todas aquelas que estão caminhando ou que estão pensando, que estão refletindo acerca do seu papel na sociedade. E agora, abrindo o espaço para indicações, eu vou puxar, mas também gostaria que vocês se sentissem à vontade para indicar qualquer tipo de coisa. Uma coisa que me abriu... Eu já me questionava acerca do papel da mulher, do feminismo, de controle, diversas coisas assim. Mas uma coisa que foi um divisor de águas, literalmente um divisor de águas, na minha reflexão acerca disso, nem é do meio científico. É uma produção, é uma série, The Handmaid's Tale, que eu lembro que eu brigava muito com as pessoas ao meu redor para que elas assistissem essa série. Porque, para mim, é a maior representatividade cinematográfica da catástrofe que o patriarcado pode trazer ou que ele já traz. Porque se a gente for fazer uma releitura acerca dessa série, a gente percebe diversos aspectos que já acontecem e que são mascarados ou talvez são tão escancarados e que a gente toma isso como fidedigno para nós e que lá a gente vê o quanto isso elevado a trilhões de vezes de uma maneira muito mais exacerbada pode ser prejudicial para a raça humana, e quem dirá, ali a gente está vendo isso nas mulheres, mas com certeza isso está incutido na raça humana. E uma coisa muito legal é que já tem produções da análise do comportamento fazendo alguma reflexão acerca da série. E é fantástico. E não só na análise do comportamento, a gente vê isso em diversas esferas. A gente vê uma preocupação da ciência como um todo para essa série. Então, a gente vê diversas coisas sendo produzidas, mas eu fico muito feliz que a análise do comportamento já tem um livro publicado acerca disso. Mas aqui fica a indicação da série. Eu vou indicar o coletivo Marias e Amélias, de Mulheres Analistas do Comportamento, e também o Observatório Cajuína, Mulheres, Ciência e Comportamento, que eles vêm organizando, eles vêm com iniciativas bem legais para a organização dos espaços para as mulheres dentro da ciência. Aí nessa plataforma do Observatório Cajuína, eles emitiram uma carta aberta à comunidade científica sobre como incluir mães nos congressos. E ali eles vão trazendo um pouquinho sobre o aleitamento, o direito de aleitamento nesses locais. Então, eu acho que é muito interessante, a gente vai deixar linkado, para que vocês possam dar uma olhada no que vem sendo produzido, nas reivindicações que já estão sendo produzidas acerca do papel da mulher, das mulheres nos diversos locais. Eu queria indicar um livro. Ele foi publicado bem recentemente, faz alguns meses, chama Debate sobre Feminismo e Análise do Comportamento. As organizadoras são a Renata Pinheiro e a Tácita Misael.